Os jogos da franquia Pokémon são, em sua grande maioria, muito coloridos e passam aquela sensação otimista de que tudo vai dar certo no final. Apesar desse clima alegrife, a franquia não se safou de ganhar um conjunto de creepypastas ao longo dos anos, usando elementos presentes nos jogos. Jogadores criam lendas urbanas e histórias assustadoras que causam alguns alvoroços quando confundidas com histórias reais ou até mesmo jogos oficiais da franquia. Nesse vídeo, preparei as maiores creepypastas envolvendo Pokémon. Pegue a sua Pokébola, ponha seu boné para trás e bora pro vídeo! A Síndrome de Lavender Town, a lenda urbana mais conhecida envolvendo a franquia Pokémon. É a história que a trilha sonora da cidade de Lavender Town do jogo Pokémon Green causa uma onda de problemas psicológicos em crianças e, em alguns casos, até mesmo suicídio no Japão na década de 90. Segundo essa creepypasta, a primeira versão da trilha sonora possuía altas frequências de som, mais perspectivas entre crianças, de até 12 e 11 anos mais ou menos. A música seria capaz de gerar ansiedade e depressão nos jogadores e por esta razão, segundo esta lenda, teria sido alterada nas versões definitivas dos cartuchos em Pokémon Red e Blue. Em 2010, um vídeo analisando a suposta versão original da trilha sonora de Lavender Town se popularizou na internet ao usar um software especial para analisar o áudio da música, dando formas aos espectros de ondas da canção. O programa do computador exibiu imagens de Onous, que seriam Pokémons introduzidos na franquia anos depois do lançamento de Pokémon Red, Blue e Green, na segunda geração dos monstrinhos. Inclusive, aqui no canal Mundo Reverso, eu já escutei a música de Lavender Town, Uma Faca no Pescoço, no início do meu canal. Se você quer ver este vídeo, segue o card aqui de cima e conheça a música amaldiçoada de Pokémon. Pokémon Lost Silver. Falando em Unown, a próxima creepypasta envolve esse estranho monstrinho em forma de alfabeto e uma versão modificada de Pokémon Silver e Gold. As hacks de Pokémon sempre existiam e eram vendidas em disquetes para computadores ou até mesmo em cartuchos modificados para o antigo Game Boy Color. Você encontrava isso em qualquer camelô. A creepypasta de Lost Silver envolve a história de um fã que alega ter comprado uma cópia usada numa GameStop nos Estados Unidos, pensando em se tratar de uma versão original de Pokémon Silver. Mas assim que o jogador carregou o game, ele percebeu que o save do dono anterior do cartucho estava bem perturbador. Para começar, o nome do antigo jogador era 3 pontos e havia completado a Pokédex contendo os 251 monstrinhos, incluindo os raros e místicos Celebi e Mew, coisa que na época era praticamente impossível acontecer, pois ambos os Pokémons não estavam presentes nos jogos
E você só podia conseguir eles através de eventos raríssimos na época. O mais perturbador de tudo era o time do jogo salvo. O treinador anterior deixou 5 Uno e um Cyndaquil. Os Unos, cada um representando uma letra, formava a palavra Leaive, e o Cyndaquil recebeu o apelido de Harry, deixando a frase "abandone agora" ou "vá agora", em tradução para o nosso português, sendo exibida ao acessar o seu time. Decidido iniciar um novo save, o jogador se deparou com a mesma seleção de monstrinhos do jogador anterior, e uma trama que se passava em uma versão extremamente silenciosa da Bellsprout Tower de Pokémon Gold e Silver. O único som que se podia ouvir era grunhidos de Uno. Ao usar o movimento Flash no local, o treinador se assustou muito, pois geralmente você apenas vê um brilho branco quando usa esse movimento no jogo. Mas dessa vez, o Game Boy Color exibiu um brilho vermelho durante o jogo. Cyndaquil morre definitivamente, que geralmente acontece é um desmaio, mas dessa vez ele não voltava mais. Cyndaquil havia morrido. Já os Unos passavam a soletrar mensagens bem perturbadoras ao decorrer do jogo, como morrer e não mais. O protagonista da versão modificada vai perdendo os membros do seu próprio corpo enquanto avança. O ponto alto dessa hack é uma batalha fantasmagórica contra o treinador Red, que usa versões muito perturbadoras e atormentadas de Celebi e Pikachu lutando até a morte. É possível jogar Pokémon Lotus Silver em versões de emulador para Game Boy Color. Muitos fãs da franquia acreditam que a versão modificada conta a história de como o jovem treinador, protagonista do jogo Pokémon Gold e Silver, fez um pacto macabro com Celebi, que trocou sua alma e parte de seu corpo pela chance de vencer o Red, o campeão da região de Kanto, que você deve enfrentar no final dos jogos de Pokémon Red e Blue. A Garota Fantasma de Kalos. Pokémon X e Pokémon Y são especialmente jogos muito coloridos e felizes, com exceção de uma passagem que deixou muita gente perplexa. Se o jogador visitar o prédio à direita de Gallade, ao norte da cidade de Luminose, uma situação bem assustadora acontece. Quando o treinador vai para o segundo andar do local e sai do elevador, as luzes piscam 2 vezes. No último apagão, uma NPC surge atrás do protagonista, sem mover os pés. A mulher se posiciona ao lado do treinador e apenas diz esta frase: "Não, você não é o escolhido". Após dizer esta frase, a NPC simplesmente desaparece. O andar que acontece esse evento está completamente vazio e a mulher some ao encontro de uma sala sem saída. Não existe pista nenhuma que justifique a presença macabra deste NPC no jogo. E atenção, velho, isso aqui não é lenda não e nem creepypasta,
pois eu joguei Pokémon X e Pokémon Y e eu encontrei esse NPC, velho, do jeito que eu tô falando, e simplesmente me falou a mesma frase, que eu não sou o escolhido. Ao longo dos anos, fãs da franquia criaram diversas teorias. A mais eloquente delas é que o fantasma de Kalos está à procura de um ID de um treinador específico. Bem, deixa eu te explicar. Toda vez que um jogador inicia um save nos jogos de Pokémon, ele recebe um número de ID aleatório. E esse fantasma pode estar esperando um ID específico. Agora a pergunta que não cala: o que será que acontecerá o dia que o treinador escolhido for encontrado? Hypno e as crianças. O episódio 27 da primeira temporada do anime Pokémon, intitulado Soneca do Hypno, mostra Ash envolto de um grande mistério. Ele investiga o desaparecimento de crianças na região de Kanto. Durante a aventura, o protagonista e o Pikachu descobrem que os pequenos estavam sendo hipnotizados pelo monstrinho psíquico Hypno. No final do episódio, descobre que o Pokémon era usado para ajudar idosos a dormir, mas acabou colocando menores em transe sem querer. As crianças desaparecidas são encontradas em um parque, se comportando como Pokémon. A trama deu pano para uma criação de diversas lendas sobre Hypno. Muitos fãs começaram a reproduzir a história que os monstrinhos gostavam de hipnotizar os pequenos com uma canção que induz a perder a consciência. Segundo essa creepypasta, Hypno conduz menores para uma caverna, onde passa a eternidade se alimentando dos sonhos de suas vítimas, ele entregando pesadelos em troca. A lenda ficou tão forte que não demorou muito para surgir a canção de Hypno, uma versão produzida por fãs. Uma curiosidade sobre a canção de Hypno é que ela usa a trilha sonora de Lavender Toll. A letra da música é bem assustadora. E se você quer conhecer, visite o card aqui em cima, pois eu já escutei esta música aqui no canal Mundo Reverso. Pokémon Crap Black. Pokémon Black é a mais famosa das modificações de terror dos jogos de Pokémon. O mais curioso de tudo é que essa versão é muito similar aos jogos Red e Blue. Se o treinador escolher Charmander, Bulbasauro ou Squirtle como inicial, o hack de Black irá se comportar exatamente igual como os jogos originais e escolher a sua fraqueza. No entanto, um dos monstrinhos iniciais pode se transformar em algo diferente. Ao ver ser escolhido, o inicial se revela um Ghost, um Pokémon misterioso que só possui um único ataque, Curse. Todo Pokémon que enfrenta Ghost na história fica paralisado. Uma mensagem de que o adversário está com muito medo para se mover é exibida na tela do jogo. Enquanto o Ghost usa ataque Curse, o Pokémon adversário morre e o treinador que te enfrenta vira uma lápide. No final da aventura de Kanto, com o Ghost, o jogador irá se deparar com uma região vazia. Todos os NPCs se transformaram em lápides.
E com fome demais, Ghost resolve então enfrentar o próprio treinador que o controlou durante toda a aventura. A luta começa e o jogador se vê sozinho, sem Pokémon nenhum para usar, mostrando apenas sua barra de vida na luta contra o macabro amigo. O treinador possui apenas um movimento, Struggle, algo como lutar com grande esforço. Traduzido para o português: em algum ponto da batalha, Ghost usará Curse contra o treinador e a tela ficará preta. O protagonista aparece morto. O jogo então vai diretamente para a tela inicial. E só é possível começar um novo jogo, pois seu save antigo foi completamente deletado. E aí, reverserianos, o que vocês acharam sobre essas creepypastas envolvendo a franquia Pokémon? E sobre qual tema que você gostaria que eu falasse aqui no canal Mundo Reverso? Deixe a tua opinião aqui pra nós. E nos acompanhe, pois a jornada continua! E você, caso queira que o teu nome apareça aqui no final do vídeo, se inscreva hoje mesmo no Clube de Canais do Mundo Reverso. Escolha o plano que estiver mais em conta ao teu bolso e seja um inscrito lendário!